Agora vamos para a nossa aula de ensino religioso. Hoje, na nossa aula de ensino religioso, iremos conhecer a história bíblica da pesca milagrosa. Essa história ela se encontra lá no livro de Lucas, na nossa Bíblia, no capítulo 5, do versículo do 1 ao 11. A história da pesca milagrosa é a história de 3 pescadores, Pedro, Tiago e João. Certo dia eles foram pescar, passaram a noite inteira e não conseguiram pegar nenhum peixe. Quando chegaram à beira da praia, Jesus estava pregando para uma multidão. Então Jesus pediu a Simão Pedro para entrar em seu barco. E ele concedeu que Jesus entrasse no seu barco. E Jesus continuou pregando às multidões. E logo depois, Jesus pediu a Simão Pedro que ele navegasse, que ele avançasse a águas mais profundas. Então, assim, como ele era muito obediente, ele foi. E Jesus então pediu que ele lançasse as redes. Ele disse: mas Jesus, eu passei a noite inteira e não peguei nenhum peixe. Então Jesus falou a ele: Simão Pedro, lance a rede do outro lado. E como ele é obediente, ele foi lá e lançou a rede do outro lado. E quando ele foi puxar, ele percebeu que a rede ela estava tão pesada, que ele precisou de ajuda. Então ele chamou os seus amigos, Tiago e João, que estavam no outro barco, para ajudar, porque a rede estava tão pesada, e quando eles puxaram, tiveram uma surpresa. A rede estava cheia de peixes. Essa história nos traz um ensinamento muito lindo, né? Que é o ensinamento da obediência. Imagina só se Simão Pedro não tivesse sido obediente. Será que ele tinha pegado algum peixe? Nessa história também temos um versículo bem bonito, que é o que Deus fala assim, ó: eis que eu faço de vocês pescadores de homem. Então, o que esse versículo vem nos trazer? E nós, aqui na nossa sociedade, somos os pescadores, somos os instrumentos de Deus. A gente pode pregar, como Jesus pregava o amor, a gente também pode pregar o amor de Deus. Falar para as pessoas como Deus é bom. E assim a gente pode pescar pessoas que talvez não acreditam, que talvez não são obedientes. A gente pode pescar essas pessoas, igual Simão Pedro pescou os peixinhos. A gente pode falar de Deus para elas, falar como Deus é maravilhoso, pois nós somos todos instrumentos de Deus aqui na terra. E a gente é capaz de dar o nosso testemunho de uma situação difícil que a gente viveu, de que a nossa obediência é muito importante a Deus. Então, que vocês possam compartilhar essa história com outras pessoas, tá certo, pessoal? Vocês irão ficar com um vídeo para que vocês possam entender melhor essa história. Olá, crianças! A história de hoje se chama A Pesca. O verso para decorar está no livro de Mateus, capítulo 4, verso 19, e diz: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A mensagem é: ajudo outros a aprender sobre Jesus quando sigo o exemplo dele. Você já observou pessoas pescando? Elas geralmente ficam muito quietas e esperam. Simão Pedro havia estado sentado durante a noite inteira em seu barco e não havia pescado nada. Vamos ler sobre o que aconteceu. Naquela noite, uma brisa suave soprava sobre as águas do lago Genezaré. Simão Pedro estava pescando com seus companheiros Tiago e João. Ele jogara sua rede de pesca sobre as águas
e ouvira seu barulho característico ao cair na água. Lentamente, a rede desapareceu abaixo da superfície das águas. Com certa frequência, Simão Pedro verificava a posição da lua e das estrelas para saber as horas. Dentro de pouco tempo, nasceria o sol e amanheceria o outro dia. E ele ainda não conseguira pegar um único peixe. Tiago e João, em seu barco, também não haviam conseguido pegar nada. Depois de mais algum tempo de espera, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco, mão após outra. Ele esperava ver o brilho fraco de algum peixe à luz do luar, mas não havia nada. Empilhou dentro do barco a rede molhada e então começou a remar em direção à praia. O céu começou a mudar o seu colorido negro para um rosa amarelado. Chegando à praia, Simão estendeu sua rede e começou a limpá-la. Estava tão ocupado que não percebeu a aproximação de Jesus. Ele chegava cada vez mais perto, seguido por uma multidão. Ele falava ao povo sobre como Deus ama cada pessoa. A multidão seguia Jesus tão de perto que ele entrou no barco de Simão Pedro para evitar ser empurrado para dentro do lago. Simão Pedro ficou contente por poder compartilhar com Jesus seu barco. As pessoas não queriam ir embora. Por isso, Jesus disse a Simão Pedro: Vá para águas mais profundas. Lancem as redes para pescar. Mestre, Tiago e João e eu tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como és tu que estás falando, vou lançar a rede outra vez. Com um impulso, ele lançou a rede ao ar. Ela caiu borrifando água para todos os lados e, silenciosamente, afundou sobre a superfície das águas. Dentro de poucos minutos, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco. Quase sem poder acreditar, ela estava tão pesada. A rede estava cheia de peixes que se debatiam. Estava tão cheia que começava a romper-se. Simão Pedro chamou imediatamente Tiago e João para ajudar. Tragam aqui seu barco, por favor, me ajudem. Em poucos minutos, ambos os barcos estavam cheios de grandes peixes prateados. Os montões de peixes começaram a alcançar as bordas dos barcos e ameaçavam afundá-los. Quando Simão Pedro viu tantos peixes, prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Afaste-se de mim, Senhor, pois sou pecador. Mas Jesus respondeu: Não tenha medo. Siga-me. De agora em diante, você será pescador de homens. Simão Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos até a praia e os deixaram ali, voltando às costas à maior pesca da sua vida. Deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Serviriam a Jesus enquanto vivessem. E muitas pessoas aprenderiam sobre Jesus por causa do trabalho deles. Eles realmente se tornaram pescadores de homens. A nossa atividade, vocês vão abrir o caderno lá na matéria de ensino religioso e irão escrever essa atividade e depois responder, certo? Vamos lá. Quesito 1. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5 e versículo 4 e complete o versículo. Temos aí o versículo. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: avance para... Vocês vão completar de acordo com o que está lá no versículo, lá na Bíblia, certo? Continuando. Mais profundas e as redes para pesca. Então, vocês vão completar esses dois espaços aí com as palavrinhas que estão, com as palavras que completam esse versículo lá da Bíblia, certo? Quesito 2. O que Simão Pedro disse quando se atirou-se aos pés de Jesus? Letra A. Avance para águas mais profundas. Letra B. Mestre, tentamos a noite inteira. Ou letra C. Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Então vocês irão
marcar um X na resposta certa, tá, pessoal? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Beijos!